O amável convite e ao desafio de apresentar aos senhores os aspectos mais importantes da úlcera penetrante hematoma intramural da aorta em 8 minutos. Um dado importante que nós devemos levar em consideração, e isso não está bem claro na maioria dos livros textos, é que a úlcera penetrante é, por definição, uma doença predominantemente da íntima, e o hematoma intramural é uma doença, ou uma afecção, ou uma modificação da parede arterial relacionada à doença da média. E a dissecção e a úlcera penetrante com hematoma intramural é uma patologia mista que compromete mais a íntima e a média. O que nós sabemos hoje em dia da literatura, e especialmente dos grandes registros como o IRAD europeu, que 5 a 20% dos casos de síndrome aórtica aguda são devidos à úlcera penetrante, ao hematoma intramural, perdão. E, diferentemente dos pacientes que apresentam a dissecção clássica, é um grupo de pacientes mais idosos, a faixa etária mais avançada. Um outro aspecto, é muito mais comum na aorta descendente. E esse é um paradoxo que depois nós vamos avaliar em relação à fisiopatologia. E a mortalidade é 4 vezes maior quando compromete a aorta ascendente. Como seria a dissecção Stanford tipo A e B em relação à indicação cirúrgica? Esse é uma meta-análise mostrando que o tratamento da úlcera, do hematoma intramural na aorta ascendente tem um mau prognóstico em boa parte dos casos, e nesses casos deve ser tratado cirurgicamente por cirurgia aberta. Qual é a causa do hematoma intramural? Em 1920, um médico alemão chamado Krukenberg, analisando poucos pacientes, menos de 10 pacientes, com patologia da aorta descendente, levantou a hipótese que o hematoma intramural era devido à ruptura de vasa vasorum, e isso se repetiu nos últimos 90 anos. Não há livro-texto na literatura inglesa ou não que não cite a ruptura de vasa vasorum como a causa única ou a causa mais provável do hematoma intramural. Como é que nós vamos imaginar que a ruptura de vasa vasorum seria a causa nesses vasos que têm uma pressão intraluminal de 20 a 30 milímetros de mercúrio contra uma pressão intraluminal de 90, 80, 90? Então é contra o gradiente pressórico. Segundo, os vasos vasorum são muito mais frequentes na aorta ascendente, muito mais frequentes do que na aorta torácica, e muito mais frequentes que muito mais numerosos do que na aorta abdominal. Como é que nós vamos explicar que o hematoma intramural é mais frequente na aorta descendente, onde tem menor número de vasos vasorum? Então existem vários aspectos a serem que falam contra essa possibilidade. Uma outra possibilidade, e que foi levantada pelo Green e provada por Green, que seria por ruptura de placa. Pelo menos alguns casos de hematoma intramural seriam devidos à ruptura de placa. Finalmente, tem um trabalho muito interessante do Lin, recente, de 2008, que avaliou os hematomas intramurais da aorta ascendente e determinou que na cirurgia, ele encontrou, na cirurgia aberta, 70% dos casos tinham uma ruptura da íntima não identificável nos métodos angiográficos. Então, a melhora dos métodos angiográficos provavelmente vai detectar maior número de rupturas intimais do que nós conhecemos, e vai diminuir o número, a incidência de hematoma intramural na aorta ascendente como por definição. E, finalmente, uma causa que nós sabemos com certeza, que a úlcera penetrante pode levar à formação do hematoma intramural. O que nós sabemos em relação às condições elastomecânicas da aorta descendente e da aorta ascendente? O estresse maior, as forças mecânicas, a força de cisalhamento, o famoso shear stress, são mais intensos na túnica média e não na íntima. Isso já está provado por vários estudos mostrando que o estresse mecânico é maior na túnica média. Então, por que não imaginar em que, pelo menos, alguns casos do hematoma intramural, a lesão se faz de dentro da parede para a luz arterial? Então, a ruptura não é da íntima, é da média para a íntima. Esta é uma possibilidade que nós devemos provar nos próximos anos.
E em relação ao hematoma intramural que ocorre na aorta ascendente, será que sempre ele é cirúrgico? A literatura asiática nos mostra resultados muito bons com o tratamento clínico do hematoma da aorta ascendente, desde que o diâmetro da aorta mais o hematoma tenha menos de 5 centímetros. Isso também não está esclarecido, mas na literatura inglesa praticamente se faz a cirurgia em todos os casos de hematoma intramural da aorta ascendente. A lesão clássica é essa, em que há deslocamento de cálcio em direção à luz arterial e pode ser lesões extensas, como nós estamos vendo à direita, que compromete o arco aórtico até a aorta abdominal. Green levantou essa possibilidade, que vocês estão vendo na seta à esquerda, a ruptura de uma placa, provocando um hematoma intramural que compromete a aorta ascendente, o arco e a aorta descendente. E a cobertura apenas desse sítio de entrada corrigiu, como nós vemos à direita, o hematoma intramural da aorta ascendente. Então é possível a cura do hematoma intramural da aorta ascendente colocando uma endoprótese na aorta descendente, desde que o método de imagem nos mostre essa lesão. Então as recomendações em relação ao hematoma intramural é cobertura generosa da aorta, já que o estresse hemodinâmico ocorre ao longo de todo o hematoma, um superdimensionamento menor, porque nós podemos romper essa separação da túnica média, onde já tem maior pressão, incluir a região da subclave esquerda, é uma dúvida, não fazer acomodação com balões, a não ser que extremamente necessário, segmento mais frequente, porque a evolução nós não conhecemos ainda de maneira adequada, se fazemos ou não cirurgia aberta no tipo A, pelo menos naqueles que têm mais de 5 centímetros, e imagem é fundamental, e nós não sabemos ainda qual é o papel da angiorressonância dinâmica, que é um método que está em franco crescimento. Em relação à úlcera penetrante, ela também não é frequente como causa da síndrome aórtica aguda e ocorre em menos de 5% dos casos. Também ocorre em pacientes idosos, as lesões geralmente são múltiplas, a imensa maioria está na aorta descendente e sintomas em poucos casos, e pode levar à formação de pseudoaneurisma. Quando há formação de pseudoaneurisma, a evolução é muito ruim. Na série da Mayo Clinic, apenas 2% comprometiam a aorta ascendente, de modo que é muito raro na aorta descendente. Claro que pode romper, como nesse caso, mas não é a evolução mais frequente. Aqui nós estamos vendo uma úlcera penetrante com um grande hematoma intramural, uma úlcera penetrante no terço médio da aorta descendente e que se estende até o arco da aorta e a aorta abdominal. E na arteriografia, durante o procedimento, nós vemos que é uma lesão aparentemente de pequeno tamanho. Aqui um outro caso, só para ilustrar. E aqui, mostrando que a cobertura da subclávia, quando há hematoma intramural, como nós estamos vendo na figura da esquerda, um resquício de hematoma intramural. As recomendações quais são? Mau prognóstico quando há hematoma intramural concomitante, cobertura maior deve ser feita da aorta quando existe hematoma intramural concomitante, ou como complicação. Se nós temos a aorta barrenta, chegue à aorta, nós devemos cobrir uma porção maior. Há uma dúvida na literatura se a penetração maior da úlcera em relação aos milímetros que ela compromete na parede teria uma má evolução, mas isso não está provado. A úlcera penetrante tipo A é mais rara do que nós imaginávamos, e imagem é fundamental. E a ressonância dinâmica talvez seja a resposta para essas perguntas que nós não temos respostas no futuro, porque ela fornece parâmetros como a força de alinhamento e padrões de pressão na parede da aorta. Obrigado. Obrigado, doutor.